Mais uma vez, boa noite, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. A Everton tocou num ponto muito importante. Opa, você Peraí, tá Renanzinho, tá saindo da tô página, mas tudo bem posicionando. Calma que eu tô posicionando aqui. que eu Agora quero vai. justamente falar isso aí, só reforçando. Não confundir aqui os assuntos que nós vamos falar. Vamos falar de Cloud Native na prática, como subir esse ambiente Liferay usando esse modelo, essa estratégia Cloud Native. Vamos falar também do Liferay Cloud Native, que é um produto baseado em Cloud Native. Então, duas coisas diferentes, mas que nós vamos abordar hoje também. Então, muito prazer, sou o Renan, meu companheiro aí de Eleron Everton. Vamos fazer essa apresentação para vocês. Manda ver. Basicamente aqui, o que nós vamos ver hoje. Falar um pouco do que o Cloud Native traz de vantagem, para que ele vai ajudar a gente. Sobre o K3S, o que ele faz, quais as vantagens dele, por que usar o K3S, quando usar o K3S, diferenças dele para o Kubernetes nativo, a anatomia de um ecossistema Liferay, como as coisas se conectam, onde elas estão, como elas vão se interagir. Uma parte de hands-on mesmo, onde a partir daí o Everton vai mostrar para vocês como tudo isso aqui que eu vou explicar bem rapidamente, tá? Porque a gente tem muita coisa para mostrar, muita coisa para falar. Ele vai mostrar como que tudo isso aqui faz sentido junto, como eles trabalham, como subir esse ambiente. Junto disso, uma parte aí que todo mundo que já teve que fazer um rollback sabe o valor de um backup. Então, como que funciona aí para a gente ter um backup e como a gente ter um monitoramento do ambiente para saber se ele está saudável, se está tudo funcionando bem. E depois também falar um pouco sobre o Liferay Cloud Native, mesmo produto, e o que ele é, quando que ele se aplica, quais as diferenças do que a gente está fazendo. Próximo, por favor. Vou começar pelas vantagens. Manda ver. Basicamente, o Liferay Cloud Native traz, desculpa, o Cloud Native traz 4 grandes vantagens aqui, que são as facilidades, são os facilitadores que a gente quer trazer nessa apresentação. Primeiro, elasticidade. É a escala sob demanda, onde se você tem um pico de tráfego, você precisa de mais recursos computacionais naquele momento. Você não tem tempo para atribuir mais recursos ou comprar o que seja. Cloud Native te dá isso. Ele escala o que você precisa naquele pico, saiu disso, ele vai reduzir esses recursos que você tem. Autocura, pods que vão sendo substituídos à medida que eles morrem. Então, isso aqui é um conceito muito interessante, cara. Sim, quem tem mais de, sei lá, 10 anos aí de carreira, provavelmente já recebeu uma ligação de madrugada que o ambiente caiu. Isso aqui é a resolução desse tipo de problema. O próprio cluster consegue identificar que os pods morreram, precisa de um outro, ele vai e substitui, sem problema, vida que segue. Imutabilidade, que é a infraestrutura como código. Só que eu, como desenvolvedor, acho isso aqui uma das coisas mais legais, que é o conceito de você poder, no código, fazer todos os seus descritores de ambiente, poder replicar isso quantas vezes você quiser, em diferentes lugares. Perdão. E a portabilidade, que é você aplicar o mesmo manifesto, seja na nuvem ou on-premises. Manda ver, eu vou tentar ser bem rapidinho aqui, tá, gente? E aqui um pouco das diferenças. Ih, rapaz, ficou meio. Ok. O que. Tirar um pouquinho do zoom aqui. Tá. Eu imagino que todo mundo aqui conhece Kubernetes em algum nível, já viu alguma coisa, sabe que existe. Então, eu acho que o Everton caiu. Então, só continuando. Como a gente vai falar muito sobre Kubernetes, tem algumas palavras-chave aqui que é bom a gente estar alinhados, mostrando a mesma coisa aqui. Tá mostrando de novo. Então, só para a gente se alinhar aqui, coisas que a gente vai mexer. Pod. O que é um pod? É a unidade ali de containers onde a coisa está rodando, tá?
É a menor unidadezinha que a gente tem dentro do Kubernetes. Deployment, ele é um controle, um gerenciador dos pods, para pods que não guardam estado. Então, se a gente não tem a necessidade de guardar nada ali, nenhum dado daquele pod, a gente usa um gerenciador deployment, que é o que a gente vai usar aqui para o Life e para o Nginx, porque se eles morrerem e forem substituídos, tanto faz. E o Stateful Set, que ele é um gerenciador também, ele funciona igual ao deployment, só que ele guarda os estados, tá? Então, quando a gente precisa manter os dados de algum pod que, quando é reiniciado, morre, alguma coisa assim, nós precisamos que o novo pod continue de onde estava, a gente usa um stateful set. Ponto interessante aqui, ele atribui uma identidade fixa, tá? Então ele sempre vai rodar aquele mesmo carinha, porque, como a gente está usando para banco, Elasticsearch, ele vai trabalhar em paralelo com esse PVC, que é o Persistent Volume Claim, que é quando o stateful set pede um pedacinho de disco lá pro Kubernetes para ele falar assim, cara, guarda essa informação para mim aqui. Então ele faz essa persistência ali. Se o pod morrer, aparecer um outro, vai aparecer um outro com o mesmo nome se conectando aqui com esses dados que foram persistidos. Pode baixar um pouquinho aí. Service. O service, ele é a conexão ali dos pods com a rede, onde a gente vai conseguir fazer a entrada, porque os pods podem mudar de IP, de nome, endereçamento, então a gente consegue fazer essa entrada. Config map é um arquivo de texto de configuração, onde a gente coloca todas as configurações que a gente precisa lá, que ele disponibiliza isso dentro do container. E o secret, que ele é o config map, só que para dados sensíveis, tá? Então ele fica encoded. E node, que é a máquina onde toda essa parafernália está rodando lá, está tudo dentro de um node. Segue o baile. E aí, agora, o que é o K3S, tá? Por que a gente está usando? Ele é uma distribuição Kubernetes mesmo, certificado mantida pela Rancher, que agora é Rancher, SUSE Rancher, né? Alguma coisa assim. E ele é uma versão um pouco mais simplificada, ela é muito mais fácil de você gerenciar, instalar. Ele tem um binário único, ele não tem vários arquivos que você precisa instalar. A gente vai falar um pouco disso mais para frente aqui também, no próximo slide, mas basicamente ele é uma versão mais leve que necessita de menos recursos. Então ele é muito mais fácil de instalar, ele é mais rápido. Você consegue subir num Raspberry Pi. Recomendo? Não, mas é possível. Dá para você fazer. Pode seguir que agora tem a comparação, fica mais legal. E aqui a gente compara com o Kubernetes padrão mesmo, vanilla. Como eu falei, ele tem um binário único, ele não tem vários arquivos que você precisa instalar, a instalação é muito rápida. Ele já vem com um ingress e um storage, você não precisa fazer mais instalações, né, do que você precisa. Só que, para cada trabalho, existe uma ferramenta. O K3S, ele é uma versão leve, é uma versão que exige menos recursos. Por isso, nós utilizamos ele em coisas mais específicas, mais contidas, vai. No ambiente de homologação, para provar um conceito, para fazer um treinamento, para fazer alguma coisa que não vai ter um impacto tão grande. Se você está falando de um ambiente de produção que é grande, tem uma complexidade de orquestração de pods muito grande, tem muitas necessidades de disponibilidade, de performance, não é ideal o K3S. O ideal é o Kubernetes Vanilla mesmo. Pode passar? Que é justamente isso aqui. Você tem ferramentas específicas para cada situação. Se você vai fazer uma coisa mais robusta, aí sim a gente tem o produto Liferay Cloud Native, que é muito mais robusto, vai atender essa situação de uma produção com as suas particularidades, complexidades que são muito mais elevadas. Se você vai fazer uma demo, você vai fazer um treinamento, se você quer mostrar para um cliente uma possibilidade, cara, K3S faz muito sentido. Ele sobe rápido, você já mostra, e ele pode deixar ele existir tudo no mesmo dia. Manda ver? Boa. Pode ir para a próxima. Aqui a gente vai falar um pouco de como está distribuído a anatomia, né, do
do Lifer. É um bem padrão, acho que é o mínimo necessário para a gente ter o Lifer rodando, tá? Então, o que, que vai acontecer? Vai chegar uma requisição da internet, bater no nosso cluster, ele vai chegar pelo Nginx, que é nosso proxy reverso, ele encaminha essa requisição para o Lifer, que vai tratar ela e devolver. O Lifer, por sua vez, tem as suas conexões ali com tudo que ele precisa, que é o banco de dados dele, o Postgres, então, todas as configurações, conteúdos, usuários, tudo está lá. O Elasticsearch, que é o motor de busca, faz as indexações, e uma storage para manter os arquivos persistidos lá da Document Library, logs e tudo mais. Entendeu? Então, além de tudo isso que eu falei, né, que eu dei essa breve explicação, a gente também tem uma parte de observabilidade, desafio todo mundo a falar essa palavra 3 vezes, que o Everton vai mostrar aqui também no hands-on, onde a gente vai usar o Headlamp e o Grafana para validar a saúde do cluster. São duas ferramentas muito legais, vocês vão ver. Vai mostrar tudo o que está acontecendo em tempo real no cluster. Tentei ser bem rápido, tá, gente? Porque agora vem a parte de fato, ver o que está acontecendo, mostrando, juntando tudo isso aí que eu falei. Agora o Everton vai mostrar para vocês como funciona tudo isso junto. Isso aí, gente. Bom, vamos lá. Parte de mão na massa. O que eu pensei aqui, tá? Para eu não ficar indo e voltando da apresentação, eu vou passar a apresentação e a hora que eu terminar de explicar, eu paro e começo a compartilhar minha tela aqui e a gente começa a ver as coisas efetivamente ali acontecendo, tá? Vamos lá. Como o Renan comentou, a gente tem um K3S, então a instalação dele é a mais simples possível, é um comando bem básico e está pronto. A única coisa que você precisa fazer depois de instalar, de rodar o curly, é fazer o export para a gente poder depois usar esse kubectl e acabou. A instalação dele é realmente para ser muito simples. E aí tem alguns pontos de atenção aqui, como os requisitos mínimos ali, né? Ele precisa também de uma quantidade de recursos para poder fazer todo o gerenciamento dos pods, dos stateful sets, dos deployments e etc. Então, para isso, a gente colocou aqui, e no final a gente vai disponibilizar para vocês o link dessa apresentação, para vocês ficarem cientes ali da configuração mínima, dos requisitos mínimos que a gente precisa de uma máquina para rodar o K3S. Tá? Isso feito, a gente começa a entrar no Cloud Native propriamente dito. Né? Então, a gente está falando aqui de criação de um namespace, a criação de um config map, a criação de um secret, etc., etc., tudo que a gente precisa para que aquela aplicação, no nosso caso aqui, o Lifer, ele suba e a gente consiga ver isso daí exposto em algum lugar. Tá? Então, eu vou passar aqui. Então, a gente tem namespace, config map, tá? Um Postgres, então a gente tem um stateful set do Postgres MySQL, aquilo que o Renan explicou. A gente tem um stateful set por quê? Se esse carinha morrer, quando ele subir de novo, todos os dados estão ali no PVC e o Lifer ele não vai perder, não vai ter problema de recriar base e tudo mais, então ele sempre sobe com esse nome e ele consegue manter essa consistência de dados, tá? O terceiro componente, como o Renan mostrou, é o nosso Elasticsearch, segue a mesma linha do banco de dados. Ele é um motor de busca, ele tem arquivos indexados, ele tem toda a base de dados do Lifer indexada em forma de arquivos, então ele precisa também ser ali um stateful set, tem o PVC associado a esse cara, e um detalhe ali, esse ajuste ali de count que é necessário para que a gente não tenha nenhum problema de indexação, de grandes indexações no Lifer, tá? Outro ponto importante é sempre o gerenciamento da memória ali, manter o XDMS e XMC sempre ali com o mesmo número, para a gente não ter problema ali do garbage collector ficar rodando muitas vezes e acabar criando uma certa lentidão no nosso ambiente, tá? Obviamente, a gente está falando do Lifer, e aí para o Lifer a gente está falando de um deployment, tá? Então, toda vez que a gente quiser aplicar o Lifer, e aí o que a gente fala aqui como boa prática, né? A gente tem criado e feito imagens, então, para cada novo deploy, a gente cria uma imagem nova do Lifer e aplica, altera esse deployment, apontando para uma imagem nova que fica no Regis, pode ser um GitHub, pode ser onde vocês acharem melhor, roda esse deployment, e esse deployment vai ser o responsável por
criar os pods do Liferay, né? Ou recriar os pods do Liferay, e aí a gente tem toda aquela questão de eu quero subir um, quero subir dois, vou colocar em cluster ou não, tudo isso fica gerenciado dentro do deployment, e o deployment que fica responsável por criar os pods, né? Então, a gente já tem aquele conceitinho ali, então, a gente já falou que a gente tem stateful set, a gente tem deployment, e o deployment criando esses pods aí para que a gente consiga efetivamente subir o nosso Liferay aqui nesse caso, tá? Alguns detalhes ali no começo, garantir sempre a ordem da subida, né? Então, a gente precisa que o banco de dados esteja pronto e a gente precisa também que o Elasticsearch esteja pronto antes do Liferay começar a subir. Então, na hora que eu vou mostrar isso para vocês, vocês vão reparar que o Liferay ele é o último cara que sobe. Então, ele sobe o banco de dados, ele sobe o Elasticsearch, ele vai subir toda a parte de observabilidade, ele sobe tudo e, por fim, ele sobe o Liferay, para que a gente garanta realmente que a gente não vai ter problema nenhum quando a gente subir a nossa instalação do Liferay, tá? Bom, isso aqui dispensa a apresentação, Nginx com proxy reverso, só para expor, tirar aquela porta chata que a gente usa ali, do Tomcat. E a gente chega, por fim, aqui, toda a parte de políticas. Essa é uma parte bem interessante. Quando a gente falou ali, que a gente anunciou o Lug, falando de que a gente ia trazer algumas coisas que a gente já passou aqui com o Liferay, tanto no on-premise normal ou no Cloud Native, que é o nosso cenário aqui, a gente já se deparou com algumas coisas no sentido de, puta, a nossa infraestrutura ela não está redondinha do jeito que a gente queria, as coisas não estão se conectando do jeito que a gente queria. O que eu quero dizer com isso? Cara, quando a gente para pensar, o que eu preciso expor para eu enxergar o Liferay na internet? Eu preciso expor ali o proxy reverso, o Nginx, e é isso. Eu não preciso que o usuário final tenha acesso a dupla de dados, Elasticsearch, a própria porta 8080 do Liferay. Eu não preciso de nada disso. Então, o que a gente faz aqui? Com essa Network Policies, a gente vai garantir que as coisas só vão ter acesso, efetivamente, se elas forem necessárias. Então, como a gente está falando aqui, né? A gente está com Default Denied, então a internet entra com o Nginx vai chamar o Liferay tem backup, Postgres e Elasticsearch. Então, tudo isso está definido dentro dessas Network Policies que vão garantir que a comunicação ela sempre seja feita da forma que a gente espera, para que a gente não tenha nenhuma brecha de segurança, tá? Eu vou parar aqui a apresentação e agora eu vou compartilhar a minha outra tela, que eu tenho o console rodando aqui. Só um minutinho para mim. Vamos lá, vocês de lugar aqui. Eu tenho o meu terminal aqui. Agora eu vou compartilhar minha tela. Tá? Estão vendo aí? Acho que ficou bom para todo mundo, né? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu vou falar para o final, a gente criou um acelerador aqui. Então, a gente tem um acelerador dentro da AWS que ele vai permitir com que vocês façam exatamente o que a gente está fazendo aqui, clicando em 2 ou 3 telas. Tá? A única coisa que vocês vão precisar é de uma licença. Vocês podem pegar ali do free tier, e é só isso. Tá? No final, você vai ter, não tem a parte de observabilidade, nem a parte de backup, mas ele sobe o ambiente do Liferay e dispõe ali dentro do K3S numa EC2. Tá? Então, o que eu já fiz aqui foi, eu já subi essa minha EC2 e eu deixei ela limpa. Ela está só com a instalação do meu K3S. Se vocês estiverem utilizando esse acelerador, essa instância do EC2, ele vai vir com essa pasta aqui, OPT Liferay Kubernetes, e aqui dentro tem tudo aquilo que a gente estava falando. Então, vou tentar passar de uma maneira rápida aqui, para a gente poder ver ele funcionando, né? Então, a gente tem ali, basicamente, o nosso config map. Config map a gente tem aqui, como o Renan falou, são textos, tá? Tem uma estrutura, obviamente, ali, quem já está acostumado a trabalhar ali com Kubernetes sabe. Então, basicamente, eu tenho aqui o config map do Elasticsearch, eu tenho aqui o módulo de OSDI, também configurado via config map, também feito via config map, e
a parte do Nginx aqui, do meu proxy reverso, também feito no meu config map. Tá? Bom, vamos lá. Eu tenho meu Postgres aqui. Então, eu tenho a base de dados do Liferay. Eu tenho as imagens que eles vão estar utilizando, qual que é a versão do Postgres. E aí eu tenho algumas coisas já interessantes aqui. Aqui eu já tenho um vínculo desse meu YAML com o meu secrets, que o meu secret ele vai ser criado via script, tá? Como a gente está falando de credenciais, a gente não é uma boa prática a gente versionar, nada desse tipo, então o ideal é que a gente crie tudo que for secrets via comando, direto no ambiente, e através de um ponto .env, enfim, o que for melhor, mas de forma que ele não fique versionado. Então, eu já tenho todo esse vínculo aqui, onde eu defino qual que vai ser o meu database, qual que vai ser meu usuário, qual que vai ser a minha senha, e por aí vai, tá? Então, aqui todos os comandos, o readiness probe, o liveness probe, são informações importantes para o Kubernetes saber quando aquele pode estar disponível ou não está disponível, né? Vocês vão perceber ali que, quando ele está rodando, você vai ver que eles vão sair de um estado de 0 de 1 para 1 de 1, e é justamente essas configurações aqui que controlam isso. E, por fim, eu tenho o meu PVCzinho aqui, como a gente está falando de um banco de dados, e o meu serviço para que o Liferay consiga se conectar com esse cara aqui. Cara, eu vou chover numa olhada aqui, mas eu vou passar rapidinho. A mesma coisa para o Elasticsearch. Eu tenho meus services aqui, as portas que a gente precisa expostas, a 9.200 a 9.300, e a mesma coisa para o Elasticsearch. Aqui eu só tenho um detalhe. Se vocês olharem aqui na imagem, eu estou utilizando uma imagem customizada do Elasticsearch, que é uma imagem, se vocês quiserem, vocês podem usar uma imagem que está no Docker Hub. A única coisa que ela já tem são todos aqueles plugins do Elasticsearch que o Liferay precisa para trabalhar. Então, ele já está aqui. Por default, não vem no Elasticsearch. Então, normalmente, a gente sempre cria uma imagem dessa. Quem está acostumado a trabalhar com Liferay sabe disso. Então, esse é o único detalhe que vocês vão perceber de diferente nessa instalação. É essa imagem aqui. Todas as outras imagens, a gente está usando as imagens padrões, tá? Inclusive do Liferay. Mesma coisa aqui no final, eu tenho um PVC. Bom, vamos para esse cara aqui legal. Eu tenho meu Liferayzinho rodando aqui, então ele é um deployment, como a gente já tinha falado. Eu tenho meu PVC dele aqui também para a parte de Document Library e logs, e eu tenho aqui a imagem que eu estou rodando. O Liferay vai subir com a imagem da quarta release de 2026, configurações de memória, como eu falei, nesse XMX igual, as portas que ele está expondo, e aqui eu já tenho os volumes que ele está montando para que a gente possa ter as configurações já refletidas dentro do Liferay na hora de subir, e de novo o serviço aqui para se conectar. Eu vou pular o Nginx. O Nginx é muito simples, gente, não tenho porquê aqui perder tempo com ele. Vou passar aqui para a policy. Isso aqui é legal, é o que eu estava comentando naquele último slide. Então, isso aqui está definindo quem pode se conectar com o quê, né? Então, a gente tem aqui o Liferay com Ingress, o Ingress na porta 80, desculpa, Ingress não, o Nginx. Eu tenho, obviamente, o contrário, a mesma coisa com o Postgres, na porta padrão do Postgres, mesma coisa do Liferay para o Elasticsearch, e eu tenho mais algumas outras aqui, que é a questão da observabilidade, que é o Headlamp, na porta que ele usa, e o Grafana também, e o Prometheus, que é onde ele vai fazer toda a coleta de dados, tá? Então, isso aqui é muito importante para que as coisas se conversem de uma maneira controlada dentro do seu namespace, no A3S. Tá, deixa eu ver se eu volto para cá. Eu já estou aqui, eu vou passar esse cara tudo e depois eu vou voltar. Eu ainda vou falar de observabilidade na apresentação, mas eu já vou mostrar aqui algumas coisas aqui. Então, eu tenho a parte de backup, tá? Então, eu tenho aqui configurado o S3 aqui, que é uma conta que eu tenho no Cloudflare, é uma conta gratuita, vocês não precisam... Se vocês quiserem testar o Cloudflare e usar a conta gratuita, é legal. É o mesmo protocolo de comunicação do S3 AWS, então a gente consegue fazer algumas coisas interessantes por lá. Basicamente, aqui eu estou criando alguns jobs, né, alguns cron jobs aqui, com o schedule aqui para 2 horas da manhã todo dia. E ele, aqui, o primeiro, ele faz toda a cópia de sync aqui da clone para dentro da biblioteca de documentos, para dentro do meu S3, né, que é um R2, na verdade, que chama no
no Cloudflare, e aqui eu tenho outro Conjog, que roda às 3 horas da manhã, que é o backup do Life da base de dados. Então, basicamente, ele vai se conectar no meu Postgres, vai gerar um zip desse cara e também VRClan vai mandar e vai copiar tudo isso pro Cloudflare. Isso aqui é importante, gente, assim, esse é outro ponto que a gente sempre traz. A gente já começou, já fez algumas brincadeiras aqui, e às vezes acontece da gente precisar fazer um backup, ou as coisas assumir o que vai conectar. Se você não tiver backup, isso se torna realmente um problema. Eu tenho mais aqui o Headlamp, o Grafana, o Prometheus, e as métricas que ele usa para subir junto do Grafana. Eu não vou passar um a um, tá, gente? Pela questão do tempo, eu quero mais focar aqui em subir esse 20 e terminar nossa apresentação, para a gente não estourar muito o nosso tempo aqui. Então, basicamente, eu fiz esse SH aqui, onde ele tem todas as configurações definidas do que eu preciso. Esse cara aqui, ele é o que está rodando no nosso acelerador da AWS, tá? Então, ele é uma versão adaptada para cá. Então, ele recupera algumas coisas do nosso Git, que são justamente aqueles YAMLs que vocês viram ali, e ele faz algumas criações. Então, ele cria o namespace, através do comandinho ctl, comandinho bem tranquilo. Ele cria também o secret, pegando a variável que ele está expondo ali do env. Ele faz o registry, que esse cara não precisa mais. Ele cria o config map da licença, do Live para aplicar também a licença. Faz aqui do portal XT, a mesma coisa do portal XT aqui. Então, ele vai criar todo esse cara dentro do config map, já expondo o IP que a gente vai acessar ali no IP público da EC2. E aqui, no final, ele roda, desculpa, o apply de todos esses caras aqui que eu mostrei para vocês, tá? Então, isso aqui é só para facilitar um pouquinho a nossa vida, tá? Então, eu vou executar esse comandinho aqui. Vou limpar aqui. Eu vou executar esse carinha aqui. Deixa eu ver se ele criou um namespace aqui. Criamos namespace. Eu preciso definir as variáveis. Eu não defini as variáveis, ele não vai funcionar nunca. Bom, agora sim, ele já rodou todo o meu SH. Se eu vier aqui e pedir para listar os namespaces, vocês vão ver que ele acabou de criar o namespace do Live aqui, que é o que a gente queria. Então, agora a gente consegue rodar o comandinho para a gente ver as coisas acontecendo aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele está subindo aqui o Grafana, o Headlamp, está subindo, já subiu o Database, vai subir o Elasticsearch e, por fim, vai subir o Live também. Tá? Então, o que acontece? Aquilo que eu estava comentando com vocês. Toda vez que ele sobe, ele vai subir nesse red aqui de 0 para 1, e aí, quando pode ficar disponível, através daquelas configurações que a gente colocou, de liveness de liveness probe, ele vai mudar esse cara para 1 de 1. Então, esse comandinho aqui que a gente tem, getPods, né, menos namespace, menos W, ele vai continuar colocando informações nessa tabelinha aqui à medida que as coisas forem mudando de estado aqui, né? Então, vocês perceberam que o Grafana mudou, ele colocou, ele vai fazer a mesma coisa quando o Elasticsearch ficar para 1 e quando o Live ficar para 1. Nesse meio tempo aqui, eu consigo mostrar para vocês já o Grafana no ar. Deixa eu pegar aqui. Passa para cá.
ver, eu consigo colocar o Grafana aqui já para vocês verem ele subir. Então, eu já tenho o meu Grafana no ar, e eu já vou ter também o meu headlamp no ar. Então, esses são os dois primeiros que sobem, tá? O Grafana, a gente entra aqui com a senha padrão admin, e a gente altera essa senha aqui para Life. E a gente já consegue ver, como eu defini ali um YAMLzinho de um dashboard, a gente já vai conseguir ver algumas coisas acontecendo aqui. Então, a gente tem aqui 8 pods rodando, um pod que não está pronto ainda, que provavelmente é o pod do Life, e a gente tem aqui, ó, esse pod do Elasticsearch, que é o que acabou de subir. Então, ele dá algumas... Deixa eu editar aqui, para ficar melhor para a gente ver. Ele dá algumas coisas bem interessantes aqui para a gente. Então, ele já está configuradinho aqui, então ele dá aqui a quantidade de restarts por pod, para ver se aconteceu alguma coisa com aqueles pods, quanto de CPU cada um daqueles pods está utilizando, a quantidade de memória também, e o tráfego da rede aqui também por baixo. Tá? O nosso headlamp, ele precisa de uma autenticação, que eu vou fazer aqui com vocês. Aqui vocês conseguem ver já que o nosso Elasticsearch foi para 1 de 1 e está faltando só o Life. Eu vou só interromper esse cara aqui, para a gente pegar esse comando aqui, que ele vai me gerar o token de autenticação do headlamp. Tá? É a forma de autenticação do headlamp via token. Então, a gente pega esse carinha aqui, põe ele aqui, e a gente autentica. Esse cara aqui é bem interessante também. Ele vai mostrar de uma maneira bem visual tudo o que está acontecendo dentro do K3S, né? Então, a gente tem aqui o consumo de CPU, o consumo de memória, quantos pods estão, qual já estão abertos, qual está aberto, como é que estão os nodes. A gente não falou aqui de node, mas a gente está com um node só, tá? A gente não é um cluster de K3S. Então, a gente consegue ver aqui umas coisas bem interessantes, né? Ele mostra aqui para a gente uma coisa bem visual, bem legal de tudo que está acontecendo. Lentinho, mas ele abre. Quando a gente entra aqui no namespace do Life, ele mostra tudo o que está acontecendo, o que é cada coisa, o que é o pod, o volume persistente, todas aquelas políticas de rede que a gente comentou, e isso para todos os meus pods, meus deployments, tem tudo aqui visual, tudo mapeado, bem legal. Os meus workloads aqui, a gente já tem todos os caras rodando, inclusive meu Life aqui, e é legal que a gente consegue ver, inclusive, a parte dos logs aqui também. Então, quando eu ver que o Life subiu, tudo bonitinho, eu consigo dar esse mesmo comando aqui, obviamente, pelo terminal, mas esse cara já está aqui. Então, a gente está aqui, e a gente já viu que ele subiu. Vamos com esse cara funcionando. Então, assim, em questão de 5 minutos, você tem um ambiente completamente funcional, utilizando ali a abordagem de Cloud Native, né? E aqui, obviamente, para quem já conhece, não é segredo nenhum. Para quem está vendo pela primeira vez, a gente tem uma interfacezinha da versão da release 2026. Então, ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado até a última release aí, que é a primeira release desse ano, na verdade. Então, a gente tem algumas coisas diferentes aqui. Aqui é um Life, a ideia aqui não é mostrar o Life em si, mas sim falar de Cloud Native e da infraestrutura. Tá? Voltando para a nossa apresentaçãozinha aqui, só para a gente finalizar, falei um pouco de observabilidade, então mostrei ali o headlamp, mostrei o Grafana, então todas as métricas que a gente quer entender do nosso ambiente estão aqui. A gente, obviamente, foi um exemplo que eu criei, a gente pode colocar inúmeras outras coisas aqui, inclusive alertas, e fazer toda uma integração aqui para que realmente faça sentido no nosso dia a dia. E a parte do headlamp é legal num sentido mais visual da coisa, né? A quem goste, a quem não goste, mas o fato é que tudo que a gente tem via linha de comando ali do kubectl, a gente vai ter aqui também no headlamp. Vamos lá. Só para finalizar aqui, eu vou deixar o backup por último, vou falar um pouquinho das outras coisas. É totalmente possível a gente utilizar aqui toda a parte de GitOps, pipeline de imagem e rolling updates.
A gente tem uma abordagem dentro da Eleron, por exemplo, que a gente consegue fazer o deploy de uma nova imagem, o build de uma nova imagem, enviá-la para a registry e fazer o deploy no K3S, tudo isso a partir de Action do GitHub. Então, a gente consegue começar a integrar todo o nosso ambiente que foi pensado em Cloud Native ali, com a parte de DevOps, com a parte de pipelines e roadmap do que a gente precisa fazer. Tá? E aí, para fechar a parte de mão na massa, eu vou voltar aqui e eu vou só falar da última abordagem, que é os nossos crons que eu mostrei ali no começo para vocês. Tá? Então, basicamente, eu vou disparar, ele já está configurado para disparar a 2 e 3 horas da manhã, mas eu tenho aqui um comandinho que ele vai fazer, que ele vai disparar, ele vai executar esses 2 crons agora. E aí é legal que quando a gente volta aqui no nosso headlamp, eu consigo olhar meus cron jobs aqui, e agora eu consigo olhar os meus backups que foram startados agora. Então, ele já completou, não tem nada no live, é uma coisa muito rápida. Eu consigo mostrar para vocês aqui rapidinho para onde que foi isso. Não adianta nada só fazer backup, ele precisa ir para algum lugar, né? Não adianta fazer a cópia das coisas. Então, dentro aqui do meu Cloudflare, eu tenho a parte do R2 aqui, como eu falei, o protocolo S3. Então, eu tenho aqui esse cara que é o Log Brasil. E aí eu vou ter aqui uma pastinha Postgres. Então, vocês vão ver aqui que ele já fez alguns testes. Então, a gente está com esse cara de hoje aqui, ó, com a data de agora. Então, ele acabou de enviar esse carinha aqui. E eu tenho também toda a minha biblioteca de documentos aqui. Quem está acostumado com o Light, quem está acostumado com a biblioteca de documentos, vai conseguir identificar essa estrutura aqui, tá? Então, para que a gente precisa disso? Com esses 2 carinhas aqui, eu consigo pegar isso daqui e subir esse meu ambiente. Eu já tenho todos os meus YAMLs, eu já tenho tudo versionado, eu já tenho, de repente, um README ali para a gente poder gerar uma receitinha de bolo. Então, cara, em 10, 15 minutos eu consigo estabelecer esse ambiente em algum outro lugar, se a máquina física que está rodando meu K3S deu problema, por exemplo. Tá? E aí a gente vai falar, por último, de Cloud Native, de Life Cloud Native. Tá? Então, qual que é a ideia aqui, gente? Assim, a gente está passando um conceito de Cloud Native e aplicando, obviamente, para o Life, que é o que a gente está acostumado a usar. Mas eu criei alguns YAMLs e eu criei tudo isso de uma maneira independente, com as informações que eu tinha, com o conhecimento que eu tenho. O que a Life está sugerindo? A Life, ela lançou esse produto, esse Life Cloud Native, é o Life Cloud Native Experience. E eu não vou comparar, porque seria assim, uma prepotência muito grande minha comparar as duas coisas, mas tudo o que o Life Cloud Native vai proporcionar para vocês são todos esses YAMLs, todas essas receitinhas de bolo, obviamente de uma maneira suportada pela Life, porque não é só o produto, eles estão lançando isso de uma maneira suportada, porque você tem suporte daquilo que você está fazendo. Se você utilizar o Life Cloud Native Experience, obviamente você está utilizando os artefatos que a Life está provendo, e eles vão, obviamente, dar sustentação nisso. Tá? Então, a ideia é que fique de uma maneira fácil, a gente consiga, utilizando Helms, é um outro conceito aqui que não foi abordado, mas que a gente consiga subir um ambiente Life, onde quer que seja, e aí a Life já está disponibilizando isso em algumas nuvens também, AWS, EC2, Azure e por aí vai, para que as pessoas que queiram sair um pouco daquele mundo que é o SaaS, que é o PaaS, que é uma coisa que é fornecida, consigam subir um ambiente Life e consigam dar manutenção de uma maneira mais granular da coisa, com conhecimentos mais técnicos de DevOps, com conhecimentos mais técnicos de Life, para que você consiga, enfim, fazer o que o seu projeto pede. Né? E aí, de novo, né, a gente está falando da diferença. Obviamente, eu estou falando de um K3S aqui, eu estou falando de uma empresa pequena que consegue colocar ali e fazer o K3S funcionar num ambiente com poucos acessos. Pois eu estou falando de uma empresa muito grande, de um projeto muito grande, de muitos acessos, o Life Cloud Native Experience é a melhor abordagem, sem dúvida nenhuma. Eu já comentei, a gente vai ter suporte da Life, eles vão continuar constantemente dando manutenção e melhorando todos esses YAMLs para que as coisas continuem funcionando por um longo tempo e, obviamente, seguindo a evolução e o roadmap do produto. Tá? E aí,
para a gente encerrar aqui, é isso, né? Então, assim, o K3S, a gente tem ele como uma porta de entrada e ele é muito legal porque ele é muito simples de usar, ele funciona muito bem e ele te entrega bastante coisa, né? Ele tem, você vai ter todo o ecossistema, como eu mostrei para vocês aqui. Você tem Lightway, você tem banco de dados, você tem cron jobs rodando, você tem observabilidade, você tem tudo dentro de um nozinho, dentro de um namespace, e isso funciona, como o Renan comentou, para portas, para ambientes pequenos e tudo mais. E aí, quando você for efetivamente com um projeto grande, com uma produção realmente que precise de uma atenção, vamos falar um pouco maior, o seu caminho já está todo pavimentado, você já sabe como as coisas funcionam. Obviamente, você migrando para o Life Cloud Native Experience, você já vai ter uma familiaridade muito maior com o conceito e como as coisas funcionam dentro do Life, tá? Acho que era isso. Eu vou deixar para vocês o link dessa apresentação aqui no final. E só para fechar, eu quero mostrar aqui uma última coisa. Tem o tempo, Anny? Manda ver, tem sim. Legal. Então, como eu falei, eu tenho aqui o meu a minha conta na AWS, e aí aqui, de novo, tá, gente? Tem algumas coisas muito interessantes na AWS, se vocês pararem para procurar, é bem legal. Inclusive, o próprio Life Cloud instalação para AWS está aqui também, tá? E a gente tem esse carinha aqui, LifeDXT, um Kubernetes K3S, Baelero. Esse carinha aqui é o que eu estava comentando para vocês. Ele vai ficar disponível aí nas próximas semanas, para o público, ele ainda não está, mas basicamente ele usa um CloudFormation para fazer tudo isso que eu mostrei para vocês de maneira muito mais rápida. Então, se eu der um launch aqui, eu já tenho tudo configurado, não precisa mexer em nada, next. A única coisa que você vai precisar aqui é dar um nome. Ele já tem aqui qual que é a instância que ele acha que é o mínimo aceitável ali. Obviamente, você precisa ali, quem está acostumado, familiarizado com a AWS, precisa ter uma chave SSH para você acessar. Eu tenho aqui a configuração de acesso, para deixar ele disponível. Sem isso aqui, eu não vou conseguir deixar ele disponível, nem via SSH, nem no browser ali. E eu tenho a configuração da imagem, configuração da memória, e aqui eu tenho um campinho para a gente colocar uma licença, né? Então, eu vou rodar aqui depois, não vai dar tempo de mostrar, tá? Ele demora aqui um pouquinho mais, porque ele cria algumas coisas dentro do AWS. Mas eu vou fazer aqui rapidinho, só para a gente finalizar. Eu pego e jogo a minha licença aqui e jogo a minha senha de base de dados aqui 2026. Vou clicar no Next, vou confirmar tudo e vou dar um Next. Ele te manda tudo, submit. A partir daqui, ele vai começar a dar a linha do tempo do que ele está fazendo. Então, ele vai subir um EC2, ele vai puxar aqueles descritores todos que eu mandei para vocês, que eu mostrei para vocês, e no final, ele vai disponibilizar essa EC2, e aqui no Outputs, ele vai ficar qual que é o endereço que você tem para acessar aquele library, quais são as credenciais, a forma de você acessar via SSH. Então, assim, é um acelerador muito legal para quem quer fazer, para quem quer começar a brincar, para quem quer começar a entrar nesse mundo aí de Cloud Native. Ele vai estar disponível, eu aviso vocês ali também, assim tiver. Como eu falei, ele vai demorar um pouquinho aqui, porque ele acaba subindo bastante coisa e criando mais uma máquina, mais um EC2 aqui, dentro da AWS. Eu acho que eu não vou ter tempo para mostrar para vocês, mas enfim, se até o final aí a gente tiver um tempinho, eu volto aqui e apresento de novo essa parte de outputs aqui, para vocês verem como ficou. E, obviamente, o Live funcionando. Aí, gente, só para finalizar mesmo, então aqui ele finalizou todos os eventos desse carinha aqui, e aí aqui no Outputs ele trouxe aqui as informações que eu tinha comentado e o link já para abrir, e o Live está aqui de pé, com 3 ou 4 cliques ali só, e ele obviamente te dá aqui mais algumas informações relevantes, tá?
E aí, só para ficar claro, ele subiu realmente mais um EC2 aqui. Essa daqui é a que a gente estava usando durante o lucro. E essa aqui ele acabou de subir, então o Live já está aqui de pé também.